paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, prestar esse serviço ao meu Deus, ao nosso Deus, amém? Estou muito feliz de ver o Tiago aqui, meu irmão, né? A Franciele, né? Deus abençoe. Estou feliz de ver meus primos aqui. Falou e cumpriu, hein, Bel? Daniele, meu irmãozinho, Deus abençoe vocês. Gostaria de já ir para aquilo que Deus nos chamou. Abre sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Perdi. Livro de Atos, capítulo de número 6. Nós vamos ler o capítulo 6 inteiro e depois nós vamos ler no capítulo 7, versículo de 54 a 60. Então, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar juntos aí a Escritura. Eu peço também que você preste atenção, porque Deus sempre tem algo novo para tratar os nossos corações, né? E às vezes nós ficamos preocupados com o que a gente vai fazer amanhã. Às vezes nós ficamos pensando no que a gente fez ontem, né? E aí a palavra vem e passa batido, porque a gente estava distraído nesse momento. Então que Deus possa nos abençoar, né? E que você possa, em nome de Jesus, dedicar a sua melhor atenção ao Senhor nesta noite, à palavra de Deus. Eu acredito que isso é uma forma de adorar a Deus também, tá bom? O tema da mensagem é Evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. E eu mandei vocês abrir a Bíblia, mas não abri a minha, né? Vamos lá. Atos capítulo 6, acompanhe comigo aí em nome de Jesus. E naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. E em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, um homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subordinaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele e prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus,
o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Já no capítulo 7, versículo 54, ouvindo isto, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Nós vamos trabalhar juntos esse texto, mas antes de iniciar, eu gostaria de lembrar a igreja de que o Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, explica isso melhor. Meu irmão, é difícil explicar. Eu acho que ser humano nenhum consegue entender exatamente o que isso significa. Eu sei que ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de Deus, amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia do próprio Deus. Imagina, por exemplo, um exemplo que eu acho que dá para a gente entender melhor: a água. A água, ela tem 3 fases: o estado sólido, que é o gelo; o estado líquido, que é a água em si; e o estado gasoso, que é o momento da fervura. Então, assim também é o Espírito Santo, é Jesus e é Deus, o Pai. Amém? Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, ao contrário de que muitos pensam, não é um negócio para poucos, não é um privilégio de poucos. Ser cheio do Espírito Santo é para todo mundo. Quem entendeu o que eu disse nesse momento? Ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio de poucos. Ser cheio do Espírito Santo é para todos. A gente vê um homem como Estevão sendo citado pela Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo, e a gente imagina isso como uma coisa distante. A gente imagina isso como uma coisa do outro mundo. Na verdade, o Espírito Santo está disponível para cada um de nós. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, verso 13. Tem alguém na letra aí? Não tem? Então deixa que eu vou aqui. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, o Espírito Santo está disponível a todo aquele que lhe pedir. O Espírito Santo está disponível a todo aquele que pedir. Amém? O Espírito Santo não é restrito apenas aos homens da Bíblia, apenas aos pastores, apenas às pessoas. Não, o Espírito Santo está disponível a todo aquele que pedir. E se nós, sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, que é justo e que é bom, Ele dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Amém? Então, fazendo essa
essa pequena introdução, eu quero entrar na palavra. Antes de entrar na palavra, como eu falei de manhã, eu sempre sou imparcial. Toda vez que eu tenho aqui a oportunidade de estar pregando. Então, meu irmão, eu quero dizer que eu fui atingido por esta palavra. Então, se você aí, meu irmão, que ouvir a palavra, que entender, né? Não pense que o pastor está falando isso porque me conhece, porque não. Estou falando isso porque Deus colocou no meu coração. E antes de eu pregar para vocês, eu fui impactado. Eu recebi a palavra e eu entendi que eu preciso muito do Espírito Santo. Quem não precisa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é essencial, ele é fundamental. Sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo é impossível você suportar as aflições da vida. Sem o Espírito Santo é impossível você suportar as adversidades. Sem o Espírito Santo é impossível você se firmar na fé, você suportar as tentações, você não ceder às tentações. Sem o Espírito Santo é impossível entrar no céu. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, se você ouvir alguma coisa aí que te incomode um pouquinho, meu irmão, receba, porque é da parte de Deus. Amém? Vamos lá. Como eu já disse, o tema é evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu gostaria que colocasse aqui, fazendo um favor, Haroldo. Evidências de um homem cheio do Espírito Santo. E a primeira evidência que eu vi aqui na vida de Estevão está no capítulo 6, versículo de 1 a 5, que diz, é Atos, capítulo 6, onde a gente leu, vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. E em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. O que está acontecendo aqui, igreja? Está acontecendo o seguinte, a pregação da palavra estava a todo vapor. Os apóstolos estavam fazendo o que Jesus tinha mandado, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e eles estavam pregando a todo vapor, e a multidão dos que seguiam aos apóstolos, a Jesus, aos ensinamentos dos apóstolos, crescia demais, a ponto que os seguidores de Jesus se multiplicaram de uma forma que eles não conseguiram mais dar atenção para todo mundo, e alguns começaram a sentir falta das provisões, né, dos mantimentos. Então isso deu meio que uma contenda. Algumas pessoas foram reclamar aos apóstolos e falaram com eles: olha, algumas viúvas estão ficando sem o mantimento, sem o básico, alguém precisa servir, alguém precisa dar atenção. Então os apóstolos fizeram uma reunião ali, os 12, e convocaram toda a multidão, todo o povo, e falaram para ele, como nós lemos no versículo 2, não faz sentido que nós deixemos de pregar a palavra para servir as mesas. Ou seja, não faz sentido que a gente pare a missão que o Senhor confiou em nós para a gente servir as mesas. Qual a solução para isso? Versículo 3: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. Então, qual é a primeira evidência de um homem cheio do Espírito Santo aqui, analisando a vida de Estevão? Estevão era um homem de boa reputação. Amém? E tem muita gente que pensa assim: ah, não estou nem aí para o que falam de mim. Ah, não estou nem aí, eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém põe comida na minha mesa, né? Ah, não estou nem aí, eu vivo, eu faço o que eu quiser, ninguém é dono de mim, ninguém sabe o que eu passo. E nisso, nós esquecemos que um homem cheio do Espírito Santo, automaticamente ele é um homem de boa reputação. Porque não tem como você ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja, e depois que você sair da igreja, você ser esvaziado do Espírito Santo. Não tem como.
Senão o Pai que cedeu o Espírito Santo a nós, Ele teria que ficar como um ioiô, desce e sobe, ou seja, 2 horas de culto, 2 horas cheio do Espírito Santo, saiu do culto, uma semana inteira sem vir para a igreja, uma semana inteira sem vir, sem ser cheio do Espírito Santo, sem o Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar para você, mas não precisa me responder, é possível, igreja, acontecer isso? Uma pessoa ser cheia do Espírito Santo somente durante o horário do culto? Eu gostaria que você analisasse esta palavra comigo e enxergasse aqui o que está dizendo. O versículo 2, os 12 convocaram toda a multidão, e disseram para ele: irmãos, escolham vocês homens de boa reputação. Não foram os discípulos que gostavam, que tinham amizade com Estevão. Estevão foi escolhido pela boa reputação, pela multidão. E a multidão foi unânime. E eu faço uma pergunta para você agora. Como é que está a sua reputação? Você é conhecido pelo quê? As pessoas falam o quê de você? Talvez dentro da igreja você é uma boa pessoa, mas como diz a historinha, não sei quem contou também, de um menininho que disse para a mãe assim: mamãe, vamos morar na igreja, mamãe? E a mamãe disse: por que, meu filho, você quer morar na igreja? E o menino disse: ah, mamãe, porque lá na igreja o papai é tão bonzinho, lá na igreja o papai é tão amoroso, mas quando chega em casa o papai me bate, o papai bate na senhora, o papai nos agride, o papai fala palavrão o tempo inteiro, o papai chuta as coisas, o papai nos causa medo. Ou seja, o papai dentro da igreja era cheio do Espírito Santo, e fora da igreja o papai é cheio do quê? Portanto, igreja, uma evidência de que você é cheio do Espírito Santo é a sua boa reputação, dentro da igreja, ou na escola, ou no trabalho, ou na condução, ou seja lá onde você estiver, o Espírito Santo dentro de você, ele aparece através da sua conduta, através da sua palavra, através da sua afeição, através das suas vestes, através, meu irmão, da sua vida. Não tem como, meu irmão, eu separar, não tem como eu colocar um abismo entre a minha rotina e o meu ministério. Não tem como existir um abismo entre o que eu falo e o que eu vivo. Vocês conseguem entender isso? Estevão, meu irmão, era um homem pecador, era um homem comum, era um comedor de arroz e feijão, que nem eu e você. Porém, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quem foi que viu isso? Foi os apóstolos? Quem foi que escolheu? Foi Deus? Quem escolheu foi a multidão. E eu te pergunto, se a multidão tivesse que escolher alguém de boa reputação aqui nesta igreja, será que a multidão olharia para você? Será que as suas obras, será que a sua conduta, será que o seu dia a dia, ele corresponde a uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque antes de eu me converter, meu irmão, antes de eu conhecer Jesus, antes de eu entrar, antes de eu receber o título de cristão, sabe, eu vivia de qualquer maneira. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo, depois que eu me converti, de que eu tomei a decisão de servir a Deus, as coisas velhas se passaram, meu irmão. Eis que tudo se fez novo. Não dá para eu viver com um pé aqui fora, um pé aqui dentro, um pé lá fora. Não dá para eu ser cheio aqui do Espírito Santo e lá fora eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, bebendo, fumando, traindo, usando droga, me prostituindo, fazendo tudo que não presta. Igreja não é um lugar para você descarregar. Igreja não é um lugar para você colocar boas energias no seu coração. Igreja é um lugar para você cultuar a Deus. Igreja é um lugar para você oferecer um sacrifício a Deus.
E através do sacrifício de oração, o sacrifício de louvor, através da adoração, aí você está sendo cheio do Espírito Santo. Você entende isso, meu irmão? Você começa a oferecer, e é o momento que você está oferecendo, Deus está te enchendo, aleluia, a ponto de você chorar, a ponto de você se renovar, a ponto de você sair daqui, aleluias, renovado com as suas forças. Não pode existir um abismo entre a sua rotina diária e o seu ministério. Será que se eu pedir uma votação aqui, olha, eu preciso de 7 pessoas de boa reputação no trânsito, 7 motoristas, será que a multidão olharia para você e te elegeria um homem de boa reputação no trânsito? E a segunda evidência de um homem cheio do Espírito Santo, ainda no verso 3, está dizendo: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Perdão, estou no segundo ainda, igreja. Cheios de sabedoria. Estevão era um homem cheio de sabedoria. E sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria, igreja, é usar o que você sabe para fazer o bem. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é saber entrar e saber sair. Sabedoria é saber a hora de falar e a hora de ficar quietinho. Sabedoria é você entender que Deus está no controle de tudo. Através disso você vai saber viver melhor. Estevão foi eleito pela multidão como um homem cheio de sabedoria. Por que cheio de sabedoria? Porque era um homem que encarava as coisas com o olhar que Deus encara as coisas. Se nós formos encarar a vida do jeito que nós, seres humanos, nós somos, porque a inteligência do homem, ela sempre é usada ou para ganhar mais dinheiro, ou para ser melhor, mais famoso do que alguém. A inteligência humana, ela sempre está procurando, sabe, como é que eu posso dizer? A inteligência humana, ela sempre quer cortar caminho. O homem está procurando um outro planeta para viver, caso esse mundo seja destruído. Sabe, o mundo está cada dia mais se especializando na ciência, para entender a criação de Deus. Meu irmão, sabedoria é usar o que você sabe para o bem comum. Mas Estevão também era conhecido por ser um homem cheio do Espírito Santo, e uma das evidências, que é a terceira evidência aqui que nós destacamos, é que ele era um homem disposto a servir. Olha o que está escrito ainda no verso 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Gostaria que fosse aberto Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. Mateus 20, versículos 27 e 28, está escrito: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para que não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluias. O que foi lido aqui agora? Palavras do próprio Jesus, ou seja, o Filho de Deus. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Jesus poderia ter falado aos 12 assim: olha, peguem ali uma toalhinha, peguem ali uma bacia com água e lavem os meus pés. Mas não, ao contrário, o Filho de Deus reuniu os 12 e se ajoelhou, pegou assim a sua toalhinha, sabe, a bacia cheia, e lavou os pés dos seus discípulos. O Filho de Deus não veio à terra para servir, mas para ser servido, mas para servir. E assim, Estevão, como um homem cheio do Espírito Santo, ele entendia esse mistério. E o prazer de Estevão era servir. Um homem citado na Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo. Em nenhum momento ele questionou: não, enquanto outras pessoas estão aí de braços cruzados, eu vou servir as mesas. Não, se eu sou tão cheio do Espírito Santo, então eu deveria ser um líder, né? Mas Estevão tinha prazer em servir. E o prazer de Estevão em servir era tão notório que as pessoas o escolheram porque ele tinha esta qualidade: desejo, prazer em servir. O que tem de pessoas, igreja, querendo ser servido, e na medida que às vezes não é servido, saem da igreja, abandonam a fé. Às vezes culpam até Deus: Deus não me ama. Espera aí, meu irmão, se o próprio Filho de Deus não veio aqui para ser servido, quanto mais nós. Uma evidência de que o ser humano, de que um homem é cheio do Espírito Santo, uma das evidências é que ele tem prazer em servir. Quarta evidência, já está no versículo 6. Vou ler o 5 também. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Próculo, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, e Prosérito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. A quarta evidência de um homem cheio do Espírito Santo é um homem que é submisso a uma autoridade espiritual. Ninguém pode ungir a si próprio, ninguém pode se autotitular um pastor, um reverendo, um bispo, como nós temos visto. Imagine você aí: não concordo com o que o pastor está pregando, eu mesmo vou ser o pastor da minha igreja, eu mesmo vou me ungir e impor as mãos sobre a minha própria cabeça, e a partir de hoje eu sou um pastor, e o nome da minha igreja vai ser tal. Meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo é submisso. Um homem cheio do Espírito Santo, antes de tomar decisões, ele se aconselha. Um homem submisso, ele ouve e pratica a palavra de Deus. Um homem submisso, ele está igual uma esponja, pronto para absorver. Ninguém pode ungir a si próprio, igreja. E desde o Antigo Testamento nós vemos muitos exemplos de pessoas que antes de tomar posse de qualquer cargo, tiveram que ser ungidos por uma outra pessoa. O Samuel, por exemplo, que ungiu Davi, né? E muitos outros exemplos. Uma evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é que ela é uma pessoa submissa. Eu conheci um rapaz há uns tempos atrás no meu trabalho, e conversando eu vi que ele falava de Deus, e eu perguntei: o senhor é evangélico? Sou evangélico. Legal, nós somos evangélicos também. Eu percebi por causa dos louvores aí tocando.
É mesmo, rapaz? E aí ele perguntou para mim, que igreja você congrega? Eu congrego aqui no Ministério Tabernáculo de Oração, aqui no Jardim Etelvina. Ah, que legal. E você, irmão, onde você congrega? Ah, não congrego não. Como assim, o senhor não congrega? Ah, eu não gosto muito dessas ladainhas de pastor não. Ficar recebendo ordem, eu não gosto muito dessas coisas não. Eu falei, mas o senhor é pastor e pastoreia quem? Ele falou, pastoreio na internet. Eu pastoreio na internet. Eu tenho não sei quantos seguidores, eu falo não sei quantas línguas. É mesmo? Fala alguma coisa em inglês aí para mim. Não, blá 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 blá. Começou a falar lá. Resumindo, dentro de mim eu pensei, meu Deus. Parece uma coisa tão longe, mas é real. Pessoas se autotitulando pastores e distorcendo o que a Bíblia diz. Pessoas se auto-intitulando cheio do Espírito Santo, mas não são, porque como pode estar cheio do Espírito Santo? Alguém que não é submisso. Como pode estar cheio do Espírito Santo? Alguém que não suporta a sã doutrina. Alguém que não suporta ser lapidado pela palavra de Deus. Alguém que não suporta ser confrontado, alguém que não suporta sentar numa cadeira como você está sentado aí e ouvir uma palavra. Ah não, eu pregar lá na internet, lá para mim, eu sou pastor até no mundo inteiro, todo mundo no mundo me conhece, né? Amém. A quinta evidência de um homem cheio do Espírito Santo está no versículo 8, que diz: Estevão, homem cheio de graça. Estevão era um homem cheio de graça. E o que é graça, igreja? Graça é o favor imerecido. Graça é o favor que nós não merecemos. Foi isso que Deus exerceu por nós, graça. Ninguém é salvo por causa das obras. Ninguém jamais pode pagar a Jesus o favor que Ele nos fez. Nem com obras, nem com dinheiro, nem com coisas. Amém? E Estevão era um homem que era cheio de graça, ou seja, Estevão fazia para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas e para todos que interagiam com ele, Estevão se preocupava com aquelas pessoas. Estevão, ele exercia misericórdia para com aquelas pessoas. Estevão não estava olhando para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades e para os seus próprios interesses. Estevão era conhecido por ser um homem que praticava a misericórdia. Ser cheio de graça, meu irmão, é fazer pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Eu citei de manhã o exemplo do presbítero Sandro, que foi fazer um fé com obras aí na rua, entregar marmita lá aos moradores de rua de noite, num frio. Em determinado momento ele foi lá e tirou a meia e deu para aquecer o pé de um morador de rua. É um exemplo de uma pessoa cheia de graça. Estou enchendo ele mas tem que dar honra a quem tem honra, igreja. Imagina só, você tirar a meia do seu pé numa noite fria e dar para uma pessoa que você não conhece. Sabe o nome disso? É graça. Porque aquela pessoa não merecia a meia do Sandro, porque ele não conhece aquela pessoa. Para que eu vou ajudar alguém que eu não conheço? Quem sabe ele vai trocar esse par de meia amanhã por um corote? Um monte de pensamento que você pode pensar, talvez você até tenha razão, mas meu irmão, exercer graça, exercer misericórdia, isso é evidência de um homem cheio do Espírito Santo. Se você não consegue fazer isso, se você prefere dar lugar à sua razão, então você precisa pensar se você está realmente cheio do Espírito Santo.
Estevão era um homem conhecido por ser uma pessoa cheia de graça. E talvez eu seguro, às vezes eu não quero ajudar porque eu tenho um monte de razões, um monte de motivos. Mas você já parou para pensar que Deus tinha tantas razões e tantos motivos para não mandar Jesus pagar o preço do pecado meu e seu na cruz? Já parou para pensar nisso? Algum de vocês aqui merecia a graça? Algum de vocês aqui merecia o favor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como pagar a dívida, não tinha como pagar. Nós devíamos para Deus, e dinheiro para Deus não é nada. Coisas materiais para Deus não é nada. Obras também não são aceitas. O que precisava ser feito? Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida, e Deus, em sua infinita graça e misericórdia, entregou o seu Filho para pagar a nossa dívida. Quem sou eu, meu irmão, para não exercer graça e misericórdia? Então, se você é um homem cheio do Espírito Santo, uma das evidências é você se importar com a dor do seu irmão. É você orar pela pastora Hélia. Não é bom contar o testemunho aqui depois de 45 dias operada? É um milagre. Agradeceu as orações da igreja. Não responde para mim não, igreja. Mas você tinha um monte de problemas para pedir a Deus solução. Você tem um monte de sonhos e projetos. Você poderia muito bem ter orado para os seus sonhos e os seus projetos, mas você tirou um tempinho para orar pela pastora Hélia. Isso é graça. Amém? Quando eu me preocupo com uma pessoa, meu irmão, eu oro por ela. Isso é graça. Quando eu me preocupo com alguém, eu faço alguma coisa, sabe? Isso é graça, isso é exercer misericórdia. Agora, quando eu balanço o ombro e falo, não é comigo mesmo, estou nem aí. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Outra evidência é que ele fazia grandes sinais extraordinários no meio do povo. Uma grande evidência de um homem cheio do Espírito Santo é que ele ora e o Senhor responde. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o poder de Deus em suas mãos. Ela não vira um Deus. Ela tem o poder de Deus em seu favor, é diferente. Precisamos correr. 6. Versículo 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela expõe a palavra sem interesses pessoais. Estevão poderia muito bem usar alguma técnica para persuadir, para enganar, sabe? Estevão poderia encenar alguma coisa para poder escapar da morte, mas tudo que Estevão fez foi citar as Escrituras, e por eles conhecer as Escrituras, eles não suportaram ouvir as Escrituras. E um homem cheio do Espírito Santo, mesmo que ele estivesse sendo acusado por algo que ele não cometeu, ele não perde a linha, sabe? Ele não perde 5 minutinhos para Deus e fala e rasga um monte de palavrão e ameaça, sabe? E xinga. Não. Porque essas palavras seriam suportáveis aos ouvidos de quem o estava acusando. Mas tudo que Estevão falou foi referências na palavra de Deus.
E as citações da palavra de Deus se tornaram insuportáveis àqueles homens, porque eles não entendiam. O mesmo que Jesus ouviu, se não me engano, de César, que falou para ele: se defende, você não sabe que eu posso te livrar dessa sentença? Pilatos, não é isso, pastor? Você não entende que eu posso livrar você dessa sentença? Vai, abre a boca, se defende. Estevão foi uma cópia fiel de Jesus Cristo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele se torna uma cópia fiel de Jesus na terra. Continuando o 8. Uma evidência de que você está cheio, que você é cheio do Espírito Santo, é o conhecimento das Escrituras. No capítulo 7 não vai dar tempo da gente ler, mas Estevão, ele cita de Abraão até Jesus. Estevão, em sua citação, ele conseguiu com que na Bíblia inteira, o livro mais citado, o livro que mais tem citações bíblicas, é esse livro de Atos, esse momento de Estevão perante os seus acusadores. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa ter interesse pela palavra de Deus. Quantos cristãos que estão vindo para a igreja há tanto tempo, mas que não têm interesse em aprender a palavra de Deus, em conhecer as Escrituras? Quero dizer para você que esse livro aqui fechado, ele não tem poder algum. Esse livro aqui aberto em cima da geladeira, no Salmo 91, ele também não tem poder algum, ele só está lá pegando poeira. Esse livro aqui não foi feito para ser usado como um amuleto. Esse livro não foi feito para dar sorte para ninguém. Esse livro só é poderoso no momento que eu abro ele, no momento que eu leio o que está escrito nele. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É através da Bíblia que nós podemos conhecer Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos quem foi Jesus, o sacrifício de Jesus, a história da criação. É através da Bíblia, e o próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E se um cristão vem para a igreja a vida inteira, mas ele não se interessa pela palavra de Deus, ele não se interessa pela Bíblia, então esse cristão é levado por qualquer vento de doutrina. Muita gente tem ido para a igreja para ouvir revelações. Eis que te digo, tem um anjo aqui, tem outro lá. Eis que te digo que o número do seu RG, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa sai maravilhada da igreja e conta para os seus parentes: nossa, eu fui na igreja e lá o pastor adivinhou o número do meu RG. Meu irmão, que isso vai mudar na sua vida? Eu te pergunto. Que influência isso vai ter na sua vida? Nenhuma. Agora, quando eu abro a Bíblia e leio um versículo pequenininho que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí eu começo a entender que Ele me ama, eu começo a entender que eu sou importante para Deus, eu começo a entender que Ele deu o Filho amado, o único Filho, para morrer na cruz, para salvar o pecador. A dívida, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, meu irmão, aprenda a se edificar e ser edificado pela palavra de Deus. Qualquer pessoa tem acesso à palavra de Deus, mas não é qualquer pessoa que se interessa pela palavra de Deus. É diferente, irmãos. A Bíblia é a regra de conduta e de fé. Se eu quiser imitar a Deus, eu preciso conhecer Deus. Se eu quiser imitar Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Nós viemos para a igreja e cantamos: eu quero conhecer Jesus. Mas quem quer conhecer Jesus, examina as Escrituras.
Mas não podemos perder o amor pelas Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E a ciência cada dia mais tem procurado resposta para tantas perguntas, mas aqui tem tantas respostas para todas as perguntas que nós precisamos saber. A nona evidência que nós lemos no texto é que pela fé, um homem cheio do Espírito Santo enxerga o que ninguém vê. Já no capítulo 7, versículo 54 até o 56, diz: ouvindo isso, eles se enfureciam no seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu quero lembrar você que Estevão não estava numa praça ou num lugar a céu aberto. Ele estava sendo julgado num lugar como esse. Mas o teto, a laje, o telhado não pôde impedir um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo, de enxergar o que ninguém estava vendo. E ele olhou para a multidão e disse: eis que vejo os céus abertos, e eu estou vendo Jesus em pé, me apoiando no momento de tribulação, de adversidade. Aleluias. Meu irmão, se você é um homem cheio do Espírito Santo, não existe tribulação nesse mundo, não existe acusação falsa, não existe motivo que vai tirar a sua paz. E pela fé você vai enxergar o que ninguém está vendo. Pela fé você vai enxergar a cura, a libertação. Pela fé você vai enxergar a solução que ninguém está enxergando. É a fé que nos faz enxergar o que ninguém enxerga, meu irmão. Aleluias. É a 10ª evidência que nós encontramos neste texto. Está no versículo 57 até o 59, que diz: então eles gritaram e taparam os ouvidos e lançaram-se juntos contra ele, e o empurrando para fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas próprias roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas enquanto o apedrejavam, Estevão orava. E a oração de Estevão era: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A 10ª evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela não teme a morte, porque ela sabe nas mãos de quem está entregando o seu espírito. Aleluia. A 10ª evidência na vida de Estevão, na vida de um homem cheio do Espírito Santo, ele sabia nas mãos de quem estava entregando o seu espírito. Então, meu irmão, as evidências de um homem cheio do Espírito Santo: pode vir o Covid, pode vir não sei o que, pode vir o aneurisma, meu irmão, pode vir o que for. O homem cheio do Espírito Santo, ele sabe nas mãos de quem está entregando o seu espírito. Aleluias. O homem cheio do Espírito Santo, ele sabe que essa vida aqui é passageira. O homem cheio do Espírito Santo, ele olha para a vida com o olhar de Deus. E ele entende que nós temos um dia certo para nascer e um dia certo para morrer. Ninguém é eterno nesta vida, nesse corpo de carne. Ninguém vai viver eternamente, mas ele sabe que esta terra é passageira, que estas coisas que nós possuímos, que nós corremos atrás, que nós gastamos tanto tempo, essas coisas são passageiras. Um homem cheio do Espírito Santo, ele olha para a eternidade. Um homem cheio do Espírito Santo, ele luta pela eternidade. Ele se esforça pela eternidade. Ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua, ele frequenta os cultos, porque ele está visando a vida eterna. Alguém que não tem o Espírito Santo, ele fica pensando: quem que vai usufruir as coisas que eu vou deixar quando eu partir? Não é isso? Tudo que eu conquistei vai ficar para quem? Que dó.
Ah, que dó de deixar tudo esses carrões, essas fortunas. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele pensa assim: meu amigo, quem quiser que pegue, eu vou morar com Deus. Aleluias. 11 para a gente encerrar. A 11ª evidência de um homem cheio do Espírito Santo que nós temos nesse texto está no versículo 60, que diz: e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vocês veem alguma semelhança na vida de Estevão com a vida de alguma outra pessoa aqui na Bíblia? Lucas 23, versículo 33 a 34. Lucas 23, já estou encerrando, do 33 ao 34. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um homem cheio do Espírito Santo, ele consegue orar pelas pessoas que estão cometendo injustiça contra ele. Um homem cheio do Espírito Santo, ele consegue orar pelos seus inimigos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele imita Jesus até na hora da sua morte. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não paga mal com mal. O homem cheio do Espírito Santo, ele não tem ódio no coração, porque Estevão, ele talvez tinha o direito de sentir ódio por aquelas pessoas. Ele não devia, ele estava sendo acusado de coisas que ele não cometeu. Mas ao invés de sentir ódio por aquelas pessoas, ao invés de amaldiçoar aquelas pessoas, Estevão ora e fala: Deus, não lhes impute esse pecado, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Igreja, por fim, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Que o exemplo de Estevão possa ter ficado claro nas nossas vidas nesta noite. As evidências de um homem cheio do Espírito Santo, as evidências de um homem que conhecia as Escrituras, as evidências de um homem que imitava o seu Senhor, as evidências de um homem que olhava a vida com o olhar de Deus, as evidências de um homem cheio do Espírito Santo, alguém cheio de graça e de misericórdia e de compaixão pelo seu próximo, alguém que não estava olhando somente para o seu umbigo, alguém que não estava buscando apenas os seus próprios interesses na terra, mas alguém que tinha prazer em estender a sua mão. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que através desta palavra você sinta o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Pode ficar de pé nessa hora. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare, declare. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama
derrama sua glória. Declare, igreja, declare. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama, Senhor. Derrama sua glória. Mais uma vez, declare. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Efésios 5, a palavra de Deus diz, verso 18: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem para nós sermos cheios do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Esta noite é uma noite propícia para isso. Ouvir essa palavra, abrir o coração, receber ela, faz com que você seja cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer para você hoje, há uma extrema necessidade nesses dias de sermos cheios do Espírito Santo. Receba essa palavra, busque isso na sua vida. Mais do que você busca os prazeres, mais do que você busca conquistas materiais, busque ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que você precisa de uma casa, eu sei que você precisa de um carro, eu sei que os seus filhos precisam de um bom colégio, mas eu quero dizer para você, para a igreja do Senhor, nós precisamos mais do que tudo sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Que adianta o seu filho ser um médico? Do que adianta o seu filho ser um doutor? Do que adianta o seu filho estar em bons colégios se os seus filhos não são cheios do Espírito Santo? Do que adianta nós termos bens materiais? Do que adianta nós termos estrutura, termos benefícios e não termos o Espírito Santo de Deus na nossa vida? O pastor Rogério foi usado aqui nessa noite como uma palavra poderosa para despertar em nós o desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Mas para isso eu e você precisamos buscar a Deus com arrependimento, se esvaziar de nós mesmos e buscar a presença de Deus mais do que tudo. Em um culto de domingo como esse, na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu devocional, no seu quarto, no seu trabalho, busque a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Vamos encerrar esse culto neste momento. Eu convido você a levantar suas mãos para os céus nesta hora. Feche os seus olhos neste momento. Assim como o Espírito Santo falou nesta hora, vamos terminar este culto cantando essa canção e declarando: Senhor, enche-me com teu Espírito, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Enche a nossa vida, enche a nossa casa, enche os nossos filhos, enche-nos, ó Deus. Enche a igreja, Pai. Faça de novo, Espírito Santo de Deus. Faça de novo, Espírito Santo. Aviva a igreja, aviva o teu povo, Pai. Aviva as crianças, aviva os jovens, aviva os adolescentes. Aviva a tua igreja, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Transbordar em casa, transbordar no trabalho, transbordar nas ruas, transbordar nas empresas, transbordar na faculdade. Enche-nos, ó Deus. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche-nos, Senhor. Até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me
quer transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa hora. É isso, Deus. É essa palavra que precisamos, Senhor. Oh, glória. Sermos cheios do teu Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus. Levante suas mãos. Vamos agradecer por esse convite e apresentar nossa semana ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa noite de comunhão contigo. Primeiro dia da semana, estamos aqui na tua presença, Pai. E entregamos a Deus o resto dessa semana em tuas mãos. Pai, queremos ser cheios da tua presença para transbordar para aqueles que estão precisando, Senhor. As pessoas olharem na rua, Senhor, e ver, ó Deus, a tua glória através da nossa face. Ver, Senhor, que somos o corpo de Cristo e podemos, ó Deus, cumprir a nossa missão, Pai. No nome de Jesus, despede-nos debaixo, Senhor, desse poder. Despede-nos debaixo dessa paz, Senhor, que estamos sentindo neste momento. Ó Pai, que essa semana seja uma semana de milagre, uma semana de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, proteja a tua igreja de todo mal. Proteja-nos, ó Deus, quando estivermos indo para o trabalho, aqueles que vão para a escola, a faculdade, aquelas mulheres que vão ficar em casa com seus filhos. Ó Deus, protege, Pai, protege a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode declarar graças a Deus? Levante a sua mão bem alta ao céu. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Aquele que crê, diga: Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia.